Era uma sexta-feira de dezembro de 2022. O celular de Marcelo vibrava em cima da bancada da cozinha enquanto ele cozinhava, como se nada ao redor tivesse importância. Uma notificação, depois outra, e mais outra. Eu estava encostada na bancada, os braços cruzados, olhando a tela acender e apagar, esperando o momento em que ele pegaria o telefone. Ele não pegou. Continuou concentrado na panela, fingindo que aquele som insistente não tinha nada a ver com ele. Eu não sabia se ele estava mesmo ignorando ou se tinha escolhido não ver. Só sei que, a cada vibração, algo em mim enrijecava, como se o pesado da cozinha se apertasse dentro do meu peito. Até que, numa dessas, a tela ficou acesa por mais tempo. E eu vi claramente o nome de quem mandava as mensagens. Uma colega de trabalho, alguém de quem eu já tinha ouvido falar ali e aqui, em conversas rápidas sobre o escritório na região central de Jundiaí, sempre num tom normal, como se fosse só mais uma pessoa numa equipe grande. Ao lado do nome dela, antes da tela apagar, deu para ler um pedaço da frase. Falava de saudade, falava de falta, num tom íntimo demais para ser papo de corredor. Naquele instante, o cheiro da comida desapareceu. O alho dourando, a carne selando, o vinho reduzindo, tudo virou ruído de fundo. Passei a ouvir só a chuva batendo no vidro da sacada, o barulho do trânsito em volta do parque lá embaixo e o som do meu próprio coração acelerado, como se eu tivesse subido 10 andares de escada sem parar. Eu sempre me orgulhei de não ser o tipo de mulher que mexe no celular do marido escondido. Durante anos isso nem passou pela minha cabeça. Confiança, para mim, era que nem o café da manhã, parte da rotina. Assim como as contas pagas, as listas de supermercado na porta da geladeira, as viagens planejadas com antecedência. Mas naquela noite chuvosa, no nosso apartamento alto com vista para o parque da cidade, no interior de São Paulo, as mensagens aparecendo uma atrás da outra diante dos meus olhos mudaram tudo de lugar. Minha mão começou a se mover sozinha na direção do telefone dele. Eu não fiz plano, não pesei prós e contras. Eu apenas estiquei os dedos, sentindo o frio da pedra da bancada sob a mão, e alcancei o celular como quem impede um copo de cair no chão. Antes de continuar, eu preciso me apresentar. Meu nome é Renata. Tenho 38 anos. Sou filha de pais simples, gente do interior que aprendeu a sobreviver com pouco e a agradecer pelo pouco que tinha. Trabalho há muitos anos com vinhos, eventos e histórias. As histórias que as pessoas contam quando levantam uma taça, sem perceber, abrem também a alma. Eu morava, ou pelo menos morava naquela época, em um apartamento alto, com vista quase inteira para o verde do parque, esse pedaço de respiro enfiado no meio de prédios, trânsito e barulho. De cima, eu via pessoas correndo, caminhando, passeando com cachorro, tentando esvaziar a cabeça no fim do dia. Da porta para dentro, porém, eu estava prestes a descobrir que a minha própria vida era bem menos organizada do que parecia. Conheci Marcelo anos antes, num evento de vinhos que eu organizei no hotel da cidade. Ele trabalhava na área financeira de uma empresa de serviços, com escritório num prédio envidraçado próximo à Avenida 9 de Julho. Tinha aquele jeito seguro de quem fala de metas, gráficos, projeções, mas nunca soube lidar bem com sentimentos que escapassem do script. Eu, ao contrário, sempre fui de observar os detalhes, como a pessoa segura a taça, como cheira o vinho antes de beber, como desvia o olhar quando está desconfortável. Durante muito tempo, achei que tinha essa mesma sensibilidade dentro de casa, que eu seria a primeira a perceber qualquer mudança de humor, qualquer sinal discreto de que algo não ia bem no nosso casamento. Hoje, olhando para trás, vejo o tamanho da minha ilusão. Naquela quinta-feira em particular, eu tinha passado o dia em um hotel da região do Anhangabaú, cuidando de uma degustação para empresários que discutiam contratos enquanto fingiam se importar com aromas de frutas vermelhas, toques de carvalho francês. Eu sorri, servi, expliquei. Voltei para casa de noite, com a chuva fina caindo constante, molhando devagar as ruas. Da varanda, dava para ver o parque quase vazio, alguns guarda-chuvas perdidos na pista de caminhada e uma fila interminável de faróis vermelhos e brancos nas avenidas. Dentro de casa, a luz amarela da cozinha aquecia o ambiente. O cheiro da comida era forte, aconchegante. Tudo parecia calmo, familiar.
Mas o celular vibrando sem parar em cima da bancada quebrava essa normalidade. Pendurei a bolsa na cadeira da sala, tirei os sapatos no meio do caminho e fui até a cozinha. Marcelo estava de avental escuro, coisa rara, mexendo o molho encorpado como se fosse sexta-noite ou um domingo especial. Quinta nunca foi dia de prato elaborado na nossa casa. Era o dia oficial do qualquer coisa. Ovo mexido, macarrão rápido, sanduíche improvisado. Ver aquele capricho num dia comum já tinha acendido um alerta em mim. Eu só tinha escolhido interpretar como carinho, até ver o nome dela na tela. Quando finalmente peguei o celular, foi como atravessar uma linha que eu mesma tinha desenhado, a linha de eu nunca vou mexer no telefone dele. A tela ainda mostrava as notificações recentes. Toquei na conversa, quase sem respirar. Abri uma sequência longa de mensagens. No topo, a foto de perfil dela sorrindo em algum lugar qualquer, um bar ou um restaurante. Debaixo, o nome que eu já tinha ouvido algumas vezes nas conversas soltas sobre o pessoal do escritório. Eu li primeiro as últimas frases. Ela perguntava se ele ia conseguir escapar naquela noite. Dizia que estava com saudade. Reclamava do sumiço dele nas últimas horas. Aquilo entrou em mim como água gelada derramada por dentro. O contraste com o vapor quente da panela fez meu estômago embrulhar. Eu poderia, naquele momento, ter virado para ele e mostrado a tela. Poderia ter gritado, cobrado, exigido uma explicação ali mesmo, entre o fogão e a bancada. Mas alguma coisa em mim, talvez a parte cansada de desculpas, talvez um instinto que eu nem sabia que existia, decidiu ir por outro caminho. Em vez de discutir, eu apaguei as notificações recentes, desrolei a conversa para cima. Não eram mensagens de um dia, nem de 2. Eram conversas de semanas. Falas sobre encontros em horários estranhos. Reuniões que claramente não eram reuniões. Mensagens de saudade no fim de semana. Planos. Enquanto eu lia, com o coração disparado, Marcelo continuava atrás de mim, mexendo o molho, completamente alheio ao fato de que a vida dele estava aberta nas minhas mãos. Foi aí que uma ideia surgiu, rápida como um estalo. Se ele não teria coragem de me entregar a verdade, eu mesma puxaria essa verdade pela raiz. Com os dedos trêmulos, escrevi-me passando por ele. Uma mensagem simples, direta, do tipo que eu sabia que ele seria perfeitamente capaz de mandar. Vem pra cá hoje. Ela não está em casa. Quero te ver. A noite é nossa. Quando terminei de digitar, fiquei olhando para a tela com uma sensação de vertigem, como se estivesse em pé na beira de um prédio alto. Eu sabia que, depois daquele envio, não haveria mais retorno. E mesmo assim, eu apertei enviar. Os minutos seguintes pareceram horas. O relógio da parede andava normal, mas dentro de mim o tempo tinha descolado. Ela respondeu quase na mesma hora, perguntando se era seguro, se eu não poderia parecer surpresa. Respondi como se fosse ele, dizendo que eu tinha saído para ver uma amiga, que ia demorar, que ele queria aproveitar aquelas horas. Quando ela finalmente escreveu que já estava saindo e que não demoraria, senti uma mistura estranha de medo, raiva e uma calma fria. Eu tinha armado o cenário da queda dele. Agora, tudo que me restava era esperar. Desliguei a tela, coloquei o celular exatamente onde estava antes e voltei a encostar na bancada como se nada tivesse acontecido. Marcelo me olhou de relance, orgulhoso da própria surpresa, e comentou alguma coisa sobre o jantar. Eu respondi no automático, elogiei o cheiro, perguntei do dia. Enquanto ele falava de relatórios, metas e demandas da empresa, eu calculava mentalmente o tempo que ela levaria para sair do escritório, pegar o carro e chegar até o nosso prédio. Lá fora, a chuva começava a diminuir. As luzes dos carros faziam riscos vermelhos ao redor do parque. Eu olhava aquela vista que tantas vezes defendi como símbolo da vida estável e lembrava de quantas vezes eu tinha passado pano para ele. Ele trabalha muito. É só uma fase. Homem é assim, fica aéreo com tanta responsabilidade. A palavra que eu mais usava era sempre a mesma, estabilidade. Estável. Era isso que eu repetia para as amigas. Era isso que eu convencia a mim mesma a acreditar. E, mesmo assim, eu estava ali, esperando a amante do meu marido tocar a campainha do nosso apartamento. Quando o interfone tocou, o som cortou o silêncio como uma facada limpa. Marcelo congelou com a colher na mão.
Eu só observei. Ele não disse nada, mas o olhar dele mudou. Susto, negação. Como se por um segundo eu tivesse pensado que o universo inteiro tinha decidido se vingar. O interfone tocou de novo. Eu disse, calma, melhor atender, né? Deve ser a portaria. Ele secou as mãos no pano de prato e foi até o aparelho como quem caminha para uma sentença. A conversa foi curta. O porteiro avisou que uma moça estava na recepção, dizendo que vinha visitá-lo. Eu vi o rosto dele mudar de cor na mesma hora. Era a primeira vez em muitos anos que eu via Marcelo sem controle da situação. Ele sempre foi o homem que tem resposta para tudo. Naquele momento, ele gaguejou. Tentou dizer que devia ser engano, mas liberou a entrada. Quando desligou, virou para mim com um sorriso torto que não chegava nos olhos e perguntou se eu estava esperando alguém. Não? Respondi. A palavra caiu no chão da cozinha como uma pedra pesada. Pouco depois, a campainha tocou. O som ecoou pelo corredor estreito até a porta. Eu caminhei devagar, sentindo cada passo como se estivesse cruzando uma fronteira. Não abri de imediato. Parei de um jeito que podia ver ao mesmo tempo a porta e o rosto de Marcelo vindo da cozinha. Ele chegou com o avental ainda na cintura, o rosto tenso. Por um instante, pareceu considerar me mandar para o quarto, pedir para eu sair dali, não ver nada. Não teve coragem. Eu disse apenas, pode abrir, é você que está esperando visita. Quando ele abriu a porta, a imagem dela se gravou em mim como uma fotografia. Uma mulher alguns anos mais nova do que eu, cabelo preso às pressas, a roupa ainda marcada pela chuva, uma bolsa cruzada no ombro. O rosto trazia expectativa e nervosismo, como se soubesse que estava fazendo algo errado, mas ainda assim animada. Ela começou a falar o nome dele num tom íntimo, usando o apelido que eu conhecia desde o começo do namoro. E então me viu, ali, a poucos passos, de braços cruzados. A cor sumiu do rosto dela e do dele. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O corredor, iluminado por luz fria, pareceu ainda mais estreito. A única coisa que se ouvia era o barulho distante de uma televisão em algum apartamento e o pingar da chuva na calha. Foi então que eu falei, sem gritar, sem cena. Expliquei, com uma calma que eu não sabia que tinha sido eu quem responderá às mensagens. Eu quem tinha marcado aquela noite especial. Eu quem tinha puxado o fio da mentira. Não aumentei o tom. Só coloquei as cartas na mesa. A partir dali, a história que eu acreditava viver começou a se desfazer por completo. Ela não era vilã de novela. Não era um monstro. Era uma mulher que acreditava em promessas. Tinha ouvido dele que o casamento estava acabado, que eu já sabia de tudo, que só faltava assinar papéis. Vi nos olhos dela a mesma mistura de vergonha e raiva que eu sentia. E vi, principalmente, que Marcelo não enganava só a mim. Tinha criado uma versão inteira de si mesmo para mostrar no trabalho, para mostrar para ela, para mostrar para o mundo. Depois que fechei a porta e ela foi embora, o apartamento pareceu grande demais para nós dois. O cheiro do jantar virou um deboche. Aquela comida não era para nós. Era cenário. Disse que não queria comer. Disse que ia dormir em outro quarto. Disse que, no dia seguinte, quando eu voltasse, não queria encontrar ele ali. Ele tentou falar, justificar, dizer que foi um erro, que nem sabia explicar. Mas eu já sabia. A parte da história que eu ainda não conhecia era provavelmente pior do que a que eu tinha descoberto sozinha. Eu só não imaginava o tamanho. Mais tarde, soube que, depois de sair do nosso prédio naquela noite, ela não foi direto para casa. Abalada, procurou uma colega de confiança no trabalho e contou tudo o que tinha acontecido na porta do meu apartamento. Essa colega já tinha ouvido relatos parecidos sobre o comportamento de Marcelo e decidiu fazer algo. Mandou uma denúncia, mesmo sem citar nomes diretamente, para o RH da empresa. Foi essa faísca, somada a comentários antigos que circulavam em silêncio pelos corredores, que fez uma consultora me procurar na manhã seguinte. Naquele dia, acordei antes do despertador. O céu estava nublado, mas sem chuva. Preparei café. Tomei em silêncio, olhando da janela o movimento em torno do parque. Gente correndo, pais levando filhos à escola, ônibus passando, caminhões descarregando. O mundo seguia normal.
Dentro de mim, não. O celular vibrou. Era uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia, se apresentando como consultora de recursos humanos, contratada por uma empresa de Jundiaí com sede na região central. Ela pedia para falar comigo pessoalmente sobre questões envolvendo o meu marido. O nome dela não me dizia nada, mas o tom trouxe de volta o aperto no estômago da noite anterior. Aceitei o encontro. Algumas horas depois, eu estava sentada na recepção fria de um andar comercial moderno, cheio de café e perfume caro no ar, esperando ser chamada. Quando entrei na sala, vi uma mesa grande, uma tela com gráficos e logotipos de empresas conhecidas. Ela foi direta. Havia uma investigação interna em andamento, denúncias de assédio, abuso de poder. E o nome de Marcelo aparecia em mais de um relato. O que até então era apenas traição conjugal, virou algo muito maior. Eu ouvi, em choque, um resumo dos casos. Analistas pressionadas a encontros fora do horário. Estagiárias recebendo convites insistentes. Funcionárias mais experientes dizendo que a carreira travou depois de recusarem avanços. Tudo isso no mesmo escritório que ele descrevia como ambiente profissional sério. A consultora explicou que, além da parte moral, havia possíveis crimes, que aquilo poderia virar processos trabalhistas, criminais, afetar a imagem da empresa, e que eles estavam agindo para conter o dano. Enquanto ela falava, cenas da minha vida privada vinham em flashes. Noites em que ele chegava tarde, jantares com o cliente, viagem a trabalho de última hora, histórias que eu nunca questionei de verdade. Aos poucos, eu fui entendendo que o homem com quem eu dividia a cama era, para outras mulheres, uma figura de poder que usava o cargo para atravessar limites com certeza arrogante de que nunca sofreria consequências. Saí daquela sala com as pernas bambas. A chuva tinha dado lugar a um sol tímido, os carros passavam, as pessoas seguiam correndo para cima e para baixo, e eu caminhava sem rumo, tentando encaixar aquela nova versão de Marcelo dentro da história que eu achava que conhecia. Ali eu entendi. Não era sobre uma traição, era sobre um padrão, um rastro de dano espalhado por várias vidas. A diferença é que, na minha, o palco era o casamento, na delas, o trabalho. Decidi que não iria viver aquele desmoronamento sozinha. Mandei mensagem para a colega que tinha ido até a nossa porta na noite anterior. Vamos chamá-la de Bianca. Expliquei que sabia agora que não era só ela, que tinham outras, que talvez fizesse sentido unirmos forças. Marcamos um café em um lugar discreto, longe do escritório dele, longe do meu condomínio. Quando nos encontramos, os olhos dela tinham o mesmo cansaço que eu enxergava no espelho. Ela contou detalhes do que viveu. As mesmas frases prontas que um dia ele usou comigo. Eu vou me separar. Meu casamento já acabou faz tempo. Você é a única que me entende. Só que recicladas, com outro rosto, outra rotina. No final, Bianca disse que não queria deixar aquilo passar. Queria formalizar a denúncia. Queria participar da investigação. A partir dela, outras começaram a aparecer. Algumas falavam baixo, quase cochichando. Outras eram mais firmes, mais revoltadas. Mas todas carregavam alguma marca deixada por ele. Criamos um grupo num aplicativo de mensagens. Um círculo de confiança onde cada uma podia desabafar, perguntar, chorar, se fortalecer. O grupo começou sendo sobre ele. Logo virou sobre nós. Sobre como normalizamos sinais. Sobre como tememos mexer na estrutura estável da vida. Sobre como certas empresas criam terreno fértil para homens em cargos altos se sentirem intocáveis. Enquanto isso, a parte formal andava. A empresa abriu um processo disciplinar. Reuniu documentos, mensagens, depoimentos. Eu fui chamada também. Não como vítima no ambiente de trabalho, mas como alguém que podia mostrar o padrão de comportamento. Fui com vergonha, com medo de ser julgada por ter deixado passar tanto tempo, mas fui. Contei horários, falei de viagens, liguei pontos entre o que eu via em casa e o que elas relatavam no escritório. Foi ali que eu vi, pela primeira vez, a imagem de Marcelo começar a rachar de verdade. O dia em que ele foi desligado da empresa chegou como algo inevitável. Recebi a notícia por mensagem da mesma consultora. Ela disse que ele tinha sido chamado para uma reunião com a diretoria e o RH, que as conclusões eram graves, que a recomendação era demissão por justa causa.
Comentou ainda que alguns casos seriam encaminhados às autoridades porque extrapolavam que a empresa poderia tratar internamente. Li a mensagem sentada na varanda, olhando o parque lá embaixo. Percebi que ainda existia uma parte em mim que tinha pena dele. A parte que lembrava da gente dançando na sala depois de um vinho qualquer. Da gente sonhando com envelhecer juntos, mesmo sem filhos. Mas a compaixão vinha misturada com algo mais firme, justiça. Eu pensava na analista que teve a carreira travada por dizer não. Na estagiária que aguentou insinuações com medo de perder o estágio. Na colega que acreditou que ele ia se separar porque ele repetia isso como um mantra, e depois ele ia para a cama comigo como se nada estivesse errado. Eu não era a única na linha de impacto. Se a vida dele ia mudar radicalmente depois da demissão e dos processos, aquilo era consequência das escolhas dele, não das perguntas que nós começamos a fazer. O divórcio veio logo depois, quase como burocracia. Procurei uma advogada indicada por uma amiga. Levei documentos, contei o essencial. Ela falou de partilha, de proteção jurídica, da minha tranquilidade a longo prazo. Enquanto falava do apartamento, dos anos de casamento, dos bens que mal preenchiam uma lista simples, percebi como tudo parecia pequeno se comparado ao tamanho da devastação emocional. Mesmo assim, assinei o que precisava, autorizei, dei andamento. Enquanto a justiça caminhava no tempo dela, o nosso grupo de mulheres seguia firme. Nos encontrávamos em cafés discretos, em salas emprestadas, às vezes até em espaços de atendimento de organizações que acolhem vítimas de assédio. Cada encontro era quase uma sessão de terapia coletiva. Aos poucos, fomos desenhando o retrato mais completo de Marcelo. O chefe engraçado que passava do limite. O gestor bonzinho que usava a gentileza como isca. O marido de fachada que dizia que casamento era só um papel. Eu me sentia enganada, mas também cada vez mais fortalecida. As denúncias ultrapassaram os muros da empresa. Algumas entraram com ações legais, com apoio de advogadas especializadas. A repercussão começou em círculos pequenos, depois em notas discretas, até que a história ganhou corpo. A cidade começou a comentar. Colegas me perguntavam se eu estava bem. Vizinhos me olhavam diferente no elevador. Familiares ligavam, uns oferecendo apoio, outros querendo detalhes que eu não tinha nenhuma obrigação de dar. O processo judicial foi lento, como quase tudo que envolve justiça. Teve investigação mais profunda, coleta de provas, audiências. Fui chamada a depor. Entrei em uma sala fria. Sentei diante de pessoas que nunca tinha visto e contei em detalhes o que tinha vivido com ele e o que sabia que outras tinham vivido. Não exagerei. Não suavizei. Só organizei em palavras uma sequência de episódios que, quando colocados lado a lado, formavam um desenho nítido de abuso e manipulação. Enquanto isso, eu tentava reconstruir a minha própria rotina. Continuei trabalhando com vinhos, mas agora aquilo era mais do que um emprego. Era uma âncora. Cada evento bem feito, cada elogio de cliente, me lembrava que eu tinha uma identidade que não era esposa de Marcelo. Comecei terapia. Aprendi a separar o que era responsabilidade dele do que era meu. Aprendi que confiar não é eu. Eu é se calar quando algo dentro de você grita que tem coisa errada. O apartamento com vista para o parque foi perdendo sentido. A varanda onde brindamos aniversários era a mesma onde eu tinha lido mensagem da consultora. A cozinha em que ele preparou um jantar esperando outra mulher era a mesma em que eu achava estar recebendo um gesto de carinho. Dormir ali, mesmo depois da saída definitiva dele, era como deitar ao lado de um fantasma. Depois de muito pensar, coloquei o imóvel à venda. Quando as primeiras pessoas foram visitar, eu me senti como uma corretora qualquer, mostrando um produto. Só que, por dentro, eu sabia que estava desmontando uma vida. Quando finalmente vendi, chorei em silêncio, não pelas paredes, mas pelo que elas representavam. Com a minha parte, comprei um apartamento menor em outro bairro de Jundiaí. Um lugar simples, mas meu, com outra energia. Levei só o essencial, algumas taças preferidas, livros, roupas. O resto deixei para trás. O julgamento de Marcelo aconteceu algum tempo depois, em uma manhã de céu limpo. O fórum ficava em uma região movimentada, lotada de carros e gente entrando e saindo. Ao chegar, vi algumas das mulheres do nosso grupo ali.
Abraços contidos, olhares firmes, nervosismo dividido. Entramos juntas na sala. Ele já estava sentado com o advogado, usando um terno que parecia grande demais para o corpo mais magro. O rosto estava cansado, murcho. Quando nossos olhos se encontraram, por um segundo, eu reconheci o homem que um dia amei. Logo depois, reconheci o homem que tinha destruído tanta coisa. As horas seguintes foram longas. Cada mulher que levantava para falar levava consigo um pedaço da dor coletiva. Relatos de convites insistentes, toques fora de hora, ameaças veladas, promessas de promoção em troca de encontros. Falavam de vergonha, de medo, de ansiedade. O silêncio da sala, às vezes, era tão denso que parecia ter peso. Quando chegou a minha vez, falei não como funcionária, mas como alguém que conviveu com ele por anos e que podia confirmar o padrão de engano e duplicidade. Quando o juiz leu a decisão, o tempo pareceu esticar. Veio a condenação. Veio a obrigação de reparação. Veio o reconhecimento formal de que tudo aquilo não era invenção, nem exagero, nem vingança. Era real, era grave, era crime. Eu não senti alegria com a queda dele. Não havia nada para comemorar. O que eu senti foi uma espécie de sossego por dentro. Como se, enfim, o mundo tivesse colocado em palavras que nós já sabíamos. Lá fora, depois da audiência, fomos todas para um café simples, ali perto. Sentamos juntas. Roupas formais, maquiagem meio borrada, ombros caídos. Pedimos café, suco, sanduíche. Ninguém falou muito no começo. O cansaço era grande. Com o tempo, as conversas foram surgindo. Uma contou que decidiu mudar de área. Outra disse que voltou a estudar. Outra confessou que ainda tinha medo, mas que estava começando a dormir melhor. Eu contei que tinha vendido o apartamento, que estava reconstruindo minha vida em outro lugar, que continuava trabalhando com vinhos, agora com mais autonomia. Aquela mesa cheia de mulheres que um dia tiveram medo de falar, virou símbolo para mim. Ali eu entendi que a história de Marcelo não terminava na condenação, nem no divórcio, nem na venda do apartamento. Ela terminava naquele momento em que eu finalmente conseguia me olhar inteira e não me definir mais pelo que ele fez comigo, e sim pelo que eu fiz comigo mesma depois de descobrir quem ele realmente era. Hoje, quando vou ao parque, porque às vezes eu ainda gosto de caminhar por lá, não é mais a janela de um prédio alto. É com os pés no chão, sentindo o cheiro da grama molhada depois da chuva, vendo famílias, corredores, casais de mãos dadas. Às vezes, sento num banco e lembro daquela noite em que tudo começou com algumas notificações na tela de um celular. Penso na Renata que se orgulhava de nunca mexer no telefone do marido, que defendia a estabilidade acima de qualquer coisa. Penso na Renata que respondeu como se fosse ele, que encarou a amante na porta, que se sentou diante de uma consultora de RH para ouvir que o homem com quem era casada estava sendo investigado por assédio e abuso de poder. Sei que, para muita gente, teria sido mais fácil fingir que não viu, aceitar uma desculpa bem contada, engolir a dor e seguir, em nome das aparências. Durante algum tempo, eu mesma me perguntei se não teria sido menos doloroso fechar os olhos. Mas, toda vez que encontro uma das mulheres que caminhou comigo nesse processo, toda vez que recebo uma mensagem de alguém dizendo que teve coragem de denunciar um chefe depois de ouvir a nossa história, eu tenho certeza. Abrir aquela conversa naquela noite chuvosa, responder como se fosse ele puxar o fio até o fim foi o gesto que mudou a minha vida. Hoje, não existe mais nenhum segredo pendurado em cima da minha mesa de jantar. O celular que vibra na bancada é meu. As mensagens são de amigas, de clientes, de gente perguntando sobre eventos, sobre vinhos, sobre trabalho. Meu apartamento é menor, mas cabe exatamente quem eu sou agora. Nas prateleiras, as garrafas dividem espaço com livros sobre direitos das mulheres, assédio no trabalho, sobrevivência e reconstrução. De vez em quando, releio anotações da terapia e fico assustada, no melhor sentido, com o quanto caminhei desde aquela noite. Se alguém me perguntar hoje quem é Marcelo na minha história, eu respondo: ele é um ponto de virada doloroso. Não é o centro. O centro sou eu. Eu, sentada diante de uma câmera imaginária, contando em primeira pessoa como uma mulher comum, do interior de São Paulo,
que trabalhava com vinhos, morava de frente para um parque bonito e acreditava em um casamento estável, teve a vida virada do avesso por algumas notificações na tela. E como, a partir desse avesso, encontrou outras mulheres, outras verdades, outras forças. Se, de alguma forma, a minha história toca um pedaço da sua, eu quero te pedir uma coisa. Não fique em silêncio. Se conseguir, compartilhe o que viveu com alguém de confiança. Procura ajuda. Se tiver coragem, denuncia. E se sentir que essa voz pode alcançar mais mulheres, conta aqui nos comentários o que você já passou ou está passando. A sua fala pode ser a mão que outra mulher precisa para sair da tempestade.